Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 4 minutos, começando mais um Marco Zero, falar justamente de um assunto que todos os dias, infelizmente, é destaque, é notícia, acidente de trânsito, atropelamento, e parece que por mais que se fala, menos há conscientização, ou será que as pessoas estão conscientes e alguns fatores extracampo que estão causando tudo isso, Paulinho? São boas perguntas, vamos repassá-las para o nosso convidado, Moacir, mas o fundamental é que, sim, devemos conversar cada vez mais e mais sobre isso, que é a conscientização no trânsito. O movimento Maio Amarelo ele acontece no mundo inteiro e ele nasceu justamente com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Essa é uma das razões do quanto a educação no trânsito é importante, como você frisou bem aqui. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o inspetor de área da Guarda Municipal, Everson Cadaval, ele que é o coordenador da Comissão de Dados do Programa Vida no Trânsito, PVT, e gerente do Observatório de Segurança do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, um órgão aí que reúne vários agentes, vários atores do poder público e também da sociedade civil que atuam na área de segurança, o que inclui o trânsito. Cadaval, bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que sou grato pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com os ouvintes e falar das questões de trânsito, né, representando principalmente o programa Vida no Trânsito, né, que está coordenando essas ações do Maio Amarelo aqui em Foz do Iguaçu. Legal. Ô Cadaval, qual é o tema da campanha Maio Amarelo deste ano? Então, nós todos os anos temos um tema, que é escolhido nacionalmente, né? E neste ano nós temos o tema que é Juntos Salvamos Vidas. A gente reforça a questão desse tema por lembrar que a paz no trânsito, a segurança no trânsito, ela é fruto de uma ação coletiva. Ela não é fruto apenas de ações individuais. Se nós não tivermos a coletividade comprometida com a segurança no trânsito, nós não vamos conseguir reduzir os acidentes, né? E até agora a gente está procurando lentamente mudar até esse termo, acidente, né? Porque acidente dá a noção de algo que é fortuito. Aconteceu e não era possível evitar, né? A gente vai começar a trabalhar, inclusive, isso como sinistro de trânsito, porque analisando cada óbito, e a gente consegue lá no programa Vida no Trânsito, analisar cada óbito de trânsito, nós vemos que são uma série de fatores, onde se você retirasse ali, considerando, digamos, os elos de uma corrente, se nós conseguíssemos ter quebrado apenas um elo dessa corrente naquele sinistro, naquele fato, nós teríamos salvado uma vida. Então a coisa é bem mais ampla. Cadaval, quando você fala dessa mudança do termo, não é só uma questão de nomenclatura, porque hoje também, em muitos casos envolvendo acidente ou sinistro, como queira, há pretensão aí, principalmente das vítimas ou seus familiares, de demonstrar, né, que tal ocorrido poderia ter sido evitado, né, se o motorista não tivesse tomado essa ou deixado de tomar aquela conduta, né? Isso implica também na penalização. Então, como a gente lá no Observatório de Segurança, a gente trabalha com várias temáticas relacionadas à violência, né? O trânsito é uma delas. Às vezes a gente tem que ter um certo cuidado para não culpar a vítima. Às vezes a gente tem essa tendência em muitas situações, e no trânsito isso é muito falado, né? Foi a conduta do motorista, do motociclista, né? Então hoje a gente sabe claramente que os motociclistas são as principais vítimas, tanto de óbitos como de sequelas referentes a acidentes em Foz do Iguaçu. E aí a gente, não, o motociclista é imprudente, o motociclista avançou o sinal. Não estou dizendo que isso não ocorre, isso ocorre. Porém, aquele motociclista, e amanhã nós temos o dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, cabe uma reflexão. Esse motociclista, entre aspas, irresponsável que nós vimos no dia a dia aí pelas ruas, às vezes não está ali um trabalhador
que, devido a um serviço por aplicativo, ele é obrigado a fazer dezenas de corridas num curto espaço de tempo para levar o sustento para sua família, né? E às vezes sem ter uma cobertura previdenciária, sem ter um auxílio de saúde. Então, assim, eu sei que parece que a gente está saindo do tema, mas não é sair do tema, não. Esse é o tema. Esse é o tema, né? Se nós estamos obrigando aquela pessoa a ter aquela como única opção de renda, né? Esse, entre aspas, empreendedor, né? A gente precisa pensar nesses aspectos para melhorar a segurança no trânsito. Certo. O Cadaval, mas em relação à nomenclatura e sinistro acidente, aquele motorista que dirige em alta velocidade, acima do permitido, ou que fez uso de álcool, isso, uma eventual mudança de nomenclatura também acena para a penalização para esse tipo de conduta especificamente? Você acha que pode se abrir ou se avançar um debate em relação a isso? Não, certamente. Como eu falava sobre a análise de todos os óbitos que ocorrem no trânsito de Foz do Iguaçu, nós temos hoje um fator primordial, entre os vários fatores que eu digo, né, daqueles elos, daquela corrente que infelizmente acaba se fechando, é a questão de habilitação. Tá? Então, historicamente, tenho aqui os demonstrativos, né, depois posso fornecer para a equipe aí. Nós temos historicamente problemas de habilitação como um desses elos nesses acidentes, nesses óbitos. O que seria esse problema de habilitação? A ausência dela? A falta dela? A falta de habilitação, a irregularidade nessa habilitação. Então, por exemplo, às vezes tem um veículo placa paraguaia, né, que a pessoa está conduzindo uma motocicleta e ele não tem habilitação. Até por isso, né, para reforçar essa situação, um dos nossos parceiros no Maio Amarelo é a Associação de Autoescolas de Foz do Iguaçu. Eles vão trabalhar durante o Maio Amarelo e até eles trabalham durante a formação dos primeiros habilitados, né, das primeiras habilitações, e também nos cursos de reciclagem, essas questões. Eles estão lá dentro da nossa programação, é uma das atividades. A atividade tanto das autoescolas, né, como também, eu falei, né, que não só o poder público, né, mas iniciativa privada também, nós temos aí concessionárias de motocicletas que colaboraram para a produção de material para ser distribuído agora durante o Maio Amarelo. Nós temos aqueles clubes de motociclista, né, temos aí 2 ou 3 clubes de motociclistas que estão comprometidos também com essas questões para que a gente consiga obter, né, os resultados, porque a gente sempre fala, né, nenhum óbito é aceitável. Então, mesmo Foz do Iguaçu tendo conseguido atingir, aliás, superar a meta estabelecida pela ONU para redução do número de óbitos de trânsito na década passada, né, que era um objetivo de 50%, e nós aqui em Foz do Iguaçu reduzimos em mais de 60% os óbitos, né? Nós partimos de 88 óbitos no início da primeira década, chegando a 95, e nós terminamos em 34 óbitos, né? Essa redução aí, nós atingimos esse objetivo, mas reforçando, nenhum óbito é aceitável. Ô Cadaval, que dados que você pode nos apresentar, aqueles que são mais de destaque, assim, que chamam mais atenção, você que manipula todas essas informações aí para aí sim traçar, né, dentro da sua área de atuação, políticas públicas e ações na cidade? Que dados que você poderia destacar, assim, mais atuais, em termos de número de acidente, vítimas, o perfil dessas vítimas, que você já deu um pouco de informações, assim, mas avançar mais sobre isso em relação aos dados de acidentes de trânsito em Foz do Iguaçu? Perfeito. Quando você usou um termo aí que a gente tem que se acostumar a mais a usar esse termo, política pública, né? Política pública, ela já requer uma abordagem transversal. O programa Vida no Trânsito, para você ter uma ideia, ele é um programa do Ministério da Saúde, né? Então você diz, por que a saúde está preocupado com um programa de trânsito? Né? É porque essas ações têm que ser transversais. Mas você
falava e perguntava sobre os dados, né? Então, com relação a óbitos, prioritariamente motociclistas, né? A maioria dos óbitos, motociclistas. A faixa etária mais jovem ali de 18 a 30 anos, infelizmente. E aí depois nós temos 2 picos, né? Não só essa faixa etária mais jovem, mas os mais idosos. E aí os mais idosos, a característica é o quê? Atropelamentos e problema com bicicleta, acidentes com bicicleta. Então são 2 públicos aí que requerem a nossa atenção. E aonde ocorrem esses acidentes? Nós encerramos no ano passado com 50% dos óbitos ocorrendo nas vias urbanas e 50%, né, nas vias urbanas municipais e 50% ocorrendo nas vias federais. E é óbvio que a extensão das vias federais é muito menor em Foz do Iguaçu, e o número de acidentes é muito menor do que nas vias municipais. Então, assim, o que nós identificamos quando ocorrem esses acidentes nas vias federais são problemas estruturais, né? Então, a falta de uma ciclovia, a falta de uma passarela, a falta de da iluminação, a falta também de vias marginais, de viadutos, né? Isso é um problema crônico e nós estamos aí agora com a ampliação da extensão das vias federais em Foz do Iguaçu, né? A perimetral que vai ligar a BR-277 até a ponte da Argentina e a nova ponte do Paraguai. São mais aí 14, 15 quilômetros de vias federais. E aí cabe, né, como eu digo, né, que essas ações elas devem mobilizar a sociedade. Nós temos que perguntar, essas vias vão ter passarelas, vão ter ciclovias, vão ter calçadas, vão estar corretamente iluminadas, né? Vamos ter viadutos ou vamos cortar novamente a cidade, como é o que acontece hoje com a nossa 277? Vamos cortar e vamos dificultar o trânsito entre bairros da cidade. Muito bem. No início da entrevista você colocou aí que a questão de trânsito deve ser tratada por toda a sociedade, ou seja, é uma questão coletiva. Eu gostaria que você esmiuçasse um pouco o que você traduz por coletivo em se tratando de trânsito aqui na realidade de Foz do Iguaçu, Cadaval. Perfeito. Coletivo, né, a gente tem que pensar também, além da incidência política, né, se nós temos conselho de transporte e trânsito, se nós temos esses espaços onde a sociedade civil pode trabalhar, nós temos que mobilizar a sociedade, né? A sociedade tem que participar, né? Não deixar só, claro, o poder público tem a sua responsabilidade, tem a sua obrigação, mas é a sociedade civil organizada que vai fazer essa cobrança também do poder público. Mas coletivo, né? Se nós temos que pensar em coletivo e acidentes e óbitos de trânsito, nós temos que pensar uma coisa. Se eu perguntasse aqui para você, mobilidade humana, né? Nós temos um plano municipal de mobilidade humana, né? E aí eu vou passar um dado que, de repente, as pessoas não se atentam a isso. Nós estamos falando aqui de moto, de carro, né? E como é a mobilidade humana nos centros urbanos e como é aqui em Foz do Iguaçu? Se nós formos ver estatisticamente, e a importância das academias, né, das universidades participar desse processo, nós vamos ver que menos de 30% das pessoas, né, se movem utilizando veículos automotores. Aí vamos descontar aí a questão do transporte coletivo, mas mais de 70% se desloca a pé, de bicicleta ou em transporte coletivo. Então, se nós temos que pensar coletivamente, a nossa atenção ela não deve estar só com motos e automóveis, mas principalmente em transporte coletivo, né? Nas pessoas que se deslocam a pé, nas calçadas. Temos calçadas adequadas, né, na nossa cidade, e já analisando, como eu falei, que a gente analisa cada óbito de trânsito, nós já constatamos óbitos onde a pessoa estava, infelizmente, tendo que transitar pela lateral da pista porque a calçada era inadequada. E aí ele foi atropelado.
né? E aí eu vou, como diz, vou botar a culpa na vítima, né? Então, se eu quero pensar coletivamente, nós temos que pensar realmente no transporte coletivo, em pessoas que andam a pé, em pessoas que andam de bicicleta, né? Paulinho é meu vizinho, né? Às vezes que a gente se vê lá no bairro, como é que você tá passando ali perto de casa? A pé, normalmente? A pé. Então, Paulinho, é isso que a gente tem que se preocupar. Se vamos pensar coletivamente, vamos pensar em como a maioria das pessoas está se deslocando, está se deslocando dentro do município. Né? E tendo esse dado, o que você acha que poderia ser feito e não está sendo feito? Essa política de tratamento desse dado, que é um dado fundamental e pouco apresentado publicamente, né? O que o poder público tem feito com isso, Cadaval? O que eu vou te dizer? Nós estamos num momento um pouco estranho, né, Paulo? Nós vimos aí durante a pandemia, que não terminou, né, que as questões de dados, de ciência, foram em certos momentos relegadas a um segundo plano, né? Então, o que dizer do trânsito? Né? Então, a gente fala muito a questão, o asfalto é importante, sinalização é importante, né? Mas, como eu acabei de dizer, que a maioria das pessoas não anda de carro, né, e de motocicleta, mas, digamos assim, os formadores de opinião, entre aspas, né, eles andam de carro. Então, esses formadores de opinião, os gestores públicos, né, o nosso legislativo, nossos vereadores, né, como eles se deslocam? Como eles vão para os órgãos públicos? Como os vereadores vão para a Câmara de Vereadores? Isso tem que ser pensado, né? Se você me permite, eu faço um complemento nessa sua análise aí. Se a gente entrar no portal da Câmara de Vereadores, onde estão dispostos os projetos, requerimentos e indicações, você vai ver um número exagerado, muito exagerado, de vereadores pedindo conserto de buraco, asfalto, no máximo lombada. E eu tenho o hábito de verificar regularmente esse espaço, e até hoje não vi conserto de calçada, por exemplo, muito menos criação de calçada no espaço. Acho que corrobora um pouco com o que você está falando. Totalmente, totalmente. É aquela questão, muitas vezes a gente faz uma discussão em cima de algo que não é o foco que deve ser atacado para a solução do problema. Né? Então, a gente tem que ampliar essa discussão. Temos aí agora, vamos ter a nova concessão do pedágio, né? Nas rodovias federais aqui. E aí eu já vou perguntar, quantos viadutos, quantas passarelas nós vamos ter aqui no perímetro urbano de Foz do Iguaçu? Tivemos agora, já esse ano, né, vários óbitos, né, envolvendo veículos que estavam transitando nessas vias federais apenas porque ela queria transpor de um lado da cidade para o outro lado da cidade. O objetivo dele ele não ia viajando pela rodovia federal, não. Ele ia passar de um lado da cidade, né, da região norte para a região sul. E ele se obrigou a fazer isso numa transposição no mesmo nível, né? Não tinha uma passarela ou um viaduto ou uma trincheira próxima, e o acidente ocorreu. Né? Aí fica fácil depois você dizer, não, o motorista foi responsável. O motorista... Não eximindo de responsabilidade o motorista. Mas quando a gente analisa os óbitos de trânsito, nós temos ali em torno de 30 fatores que nós analisamos. A, entre aspas, culpabilidade, né, ou responsabilidade do condutor do veículo é apenas um desses fatores. Só colocar aqui a opinião do nosso ouvinte, o Evandro, está conosco nessa manhã, Cadaval e meu amigo Paulo Bogler. O trânsito poderia ser mais seguro se tivesse mais incentivo e melhorias no transporte público. A escolha de moto é um reflexo do elevado preço do combustível, transporte público ineficiente, agilidade, ciclovias ineficientes, trechos que não conectam a cidade uma com a outra. Mais acidente de moto, mais pessoas internadas no hospital, mais mutilação
e elevação dos gastos na saúde pública. E o Bagé está mandando um abraço para você, diz que você é um ilustre chavante. Opa, mas... E olha, o Vadson vai estar aqui hoje, né? Eu vi aí na programação. É outro chavante, viu? Ele não é só colorado. Ah, é? Ele é torcedor do glorioso Grêmio Esportivo Brasil, da cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Sempre tem o Grêmio, né? Participando, aí tá bom. É o único Grêmio que presta para mim, é esse, né? É o Grêmio Esportivo Brasil. Cadaval, programação do Maio Amarelo, o que você pode destacar aí dessas atividades que começam a partir de quando começam e como a população pode fazer parte delas? Certo. Segunda-feira já começam as atividades. Tem algum evento de lançamento assim ou já vai direto para a atividade? Isso, nós não vamos ter uma abertura. Nós vamos ter, durante as atividades, nós vamos ter o dia D, que é no dia 5 de maio, que nós faremos um simulado de acidente de trânsito lá na região da Vila A, né? Então, foi estipulado esse dia D, né? Então, mas nós não vamos ter uma abertura solene. Nós pretendemos fazer, sim, um encerramento depois solene, né? Até para passar para a população o que foi realizado durante o período. Um balanço. Mas um balanço. Mas, assim, como são mais de 40 ações, só para dar exemplos, nós temos blitz educativas, nós temos bloqueios de trânsito, que são realmente fiscalização de trânsito. Nessas blitz educativas, nós vamos ter a colocação, por exemplo, de antenas corta-pipas em motocicletas, nós vamos ter a distribuição, nós vamos ter blitz e atividade com ciclistas, né? O programa Vida no Trânsito, ele conseguiu adquirir a sinalização, né? Aquela luzinha para colocar na frente e atrás da bicicleta. Nós vamos distribuir para os ciclistas essa sinalização. Se possível, vamos colocar ali na hora. Porque isso pode parecer uma bobagem, uma coisa simples. Não. Os problemas de visualização, né, entre nós que participamos do trânsito, eles são essenciais, né, para a gente evitar acidentes. Nós teremos nos shoppings aqui de Foz do Iguaçu exposição. Nós teremos espaço tanto no JL como no Catuaí, onde serão expostos materiais de educação para o trânsito, equipamentos dos órgãos que trabalham no trânsito. Nós temos a parceria que há com as autoescolas, né? E com os motociclistas e com as empresas concessionárias de moto. Nós vamos ter blitz específicas, nós vamos ter distribuição de material, nós vamos ter nas aulas, né, de primeira habilitação e de reciclagem, né, distribuição e trabalhar, e vai ser apresentado os dados do PVT. Nós temos, como eu falei, da questão da sociedade civil, né, também chamada a participar conosco, né, dessas ações. Então são várias ações, não só... obviamente, né, a gente até citou aqui, questão com as crianças, nós vamos ter atividades em CMEIs, em escolas municipais e em escolas estaduais, né, atividades com crianças e jovens, também teremos atividades. São, como diz, mais de 40 ações de várias áreas, procurando atingir o maior número de atores, né, no trânsito. Quais são as instituições que estão envolvidas aí nesse projeto, nessa ação, nessa programação do Maio Amarelo desse ano? Olha, às vezes a gente até fica com receio de citar, porque às vezes a gente esquece de algum parceiro, né? Mas aqui, vamos ver se a memória não me falhar, já peço desculpa pelos parceiros que devem estar nos assistindo, né? Nós temos a Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança, né? O Fostrans, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Detran, o SEST-Senat, né? Aí, lembrando de alguns órgãos públicos, né? Tem mais órgãos públicos envolvidos. Aí nós temos, como eu já falei, a Associação das Autoescolas de Foz do Iguaçu, clubes de motociclistas, nós temos 2 ou 3 clubes de motociclistas que vão estar participando das atividades. Como eu disse, vai acabar, infelizmente eu vou acabar esquecendo de alguém aqui, mas o importante é como eu falei no início, a gente tem que saber que
isso tem que ser uma ação coletiva. E apesar da gente ter uma programação, essa programação ela não está fechada. Não está fechada no sentido de que, por exemplo, o Exército Brasileiro fez agora, nessa semana, né, uma atividade com seus recrutas, né, com os jovens soldados. Marinha vai fazer uma atividade também. O PTI, né, a Itaipu vai fazer atividades com o pessoal, com os seus funcionários, com as pessoas. Universidade, nós temos universidades também comprometidas com o Maio Amarelo, até porque quanto mais pessoas a gente trouxer durante o Maio Amarelo, né, nós temos a possibilidade de que é o necessário, obviamente, de estender essas atividades durante todo o ano, né? Porque a gente não pode sossegar um segundo sequer nessa área. Muito bem. Você tocou no assunto da formação, da conscientização, da informação. Aí como é que está o projeto da escolinha itinerante de trânsito que começou lá em 2012? Ela continua? Como é que está o projeto, Cadaval? Nós temos até a atual coordenadora do programa Vida no Trânsito, que é a Lisandra, né? Ela é envolvida diretamente com a escolinha de trânsito. Nós temos atividade que é desenvolvida pelo Fostrans, e nós temos esse material, né, que ele pode ser solicitado. Então, constantemente tem escolas, né, principalmente municipais, que às vezes solicitam uma ação específica. Nós temos assim, algo até que eu gostaria de ressaltar com relação à sociedade civil, né? O Gilberto, que é um cidadão que infelizmente perdeu seu filho num acidente há alguns anos atrás, né, um atropelamento de uma criança, né, por um ônibus do transporte coletivo. Nós temos hoje um CEMEI na cidade, que é o CEMEI Guilherme Augusto, lá na região do Morumbi. Tem o nome, né, do menino, e o Gilberto, a sua esposa, são muito comprometidos com essas ações também. É um exemplo da sociedade civil participando das atividades, porque o que acontece? Você tem que usar, às vezes, a questão de um trauma, de um problema que ocorreu, para trabalhar e evitar que novos problemas, novos traumas aconteçam. Por isso que eu digo, a análise de um óbito de acidente de trânsito, ela é muito complexa e tem muitos fatores que a gente precisa considerar. Muito bem, Gilberto, Cadaval, a gente finaliza aqui a nossa entrevista, te agradecendo pela participação, por todas as informações que você trouxe, e te deixa aí o microfone para uma palavra final aí de conscientização, uma mensagem para a população iguaçuense em relação aí ao Maio Amarelo, a essa campanha, a importância dessa coletividade estar expressa no dia a dia das nossas vidas aí, também obviamente na nossa conduta no trânsito, seja como pedestre ou não, como motorista ou não. É como diz o lema, né, desse ano: juntos salvamos vidas. Isoladamente nós teremos pouca efetividade, né? O respeito, a gentileza no trânsito, né? Às vezes o pessoal fala, esse negócio é meio brega, falar de gentileza. Não, é a questão que a gente precisa, principalmente quando você pergunta das ações da escolinha de trânsito. Nós precisamos formar cidadãos. Nós não estamos ali na escolinha de trânsito, né? Não é para formar motorista, formar futuros, não. Então eu já alerto. Você escutar alguém falando assim, não, nós estamos fazendo educação para o trânsito para formar os futuros motoristas, motociclistas, está errado. A gente está lá para formar cidadão, porque o cidadão consciente de hoje, né, ele impacta, o cidadão que a gente formou, a criança, ele começa a impactar automaticamente os seus pais, a sua família, né? E a gente precisa ser sensível a isso. Mais gentileza no trânsito, mais pensamento no coletivo vai gerar um trânsito mais seguro para todos nós. Muito bem, obrigado, Cadaval, tenha um bom dia. Então tá aí, Moacir, a gente falou um pouco sobre essa temática do Maio Amarelo e toda essa programação, mas também pela ação das pessoas no dia a dia para fazer um trânsito mais seguro e compatível aí com a necessidade de todos de se movimentarem na mesma cidade como cidadão, como bem disse o Cadaval. Marco Zero, onde tudo começa.